Olá, meu nome é Davi Nardes e eu quero te contar um pouquinho a respeito da Dafibra. A Dafibra é uma empresa focada em assistência técnica, em manutenção de embarcações de esporte e recreio. Essa experiência que nós vendemos com o nosso serviço é aquela experiência de deixar a sua embarcação mais moderna ou até mesmo deixar do estado que estava saindo de fábrica, pois nós trabalhamos com excelência e com o cliente olhando a sua embarcação e se sentindo satisfeito com o serviço que foi feito. Hoje você pode vir e ver a nossa oficina. Venha ver como é feito o trabalho, que tipo de profissional nós temos em nossa estrutura e o tamanho da estrutura que temos. Hoje atendemos embarcações de 12 pés até 40 pés. Me dê a oportunidade de fazer parte da sua história com a Dafibra. Taça na mão, vamos brindar. Histórias, sabores no ar. De Portugal ao sul do Brasil, cada gole é um novo perfil. Vinho e vinhos é só emoção, com Daniele Lopes informação. Do aroma, paixão, conhecimento e prazer. Vinho e vinhos pra você entender. Vinho e vinhos com Daniele Lopes. Vinho e vinhos, o sabor que você descobre. Taça na mão, vamos brindar. Histórias, sabores no ar. De Portugal ao sul do Brasil, cada gole é um novo perfil. Vinho e vinhos é só emoção, com Daniele Lopes informação. Do aroma, paixão, conhecimento e prazer. Vinho e vinhos pra você entender. Vinho e vinhos com Daniele Lopes. Vinho e vinhos, o sabor que você descobre. Na Serra do Sudeste, em Cruzeiro do Sul, que temos vinhedos de cooperados, e estamos presentes em Santana do Livramento, na campanha gaúcha, lá na divisa com o Uruguai, onde lá nós temos uma vinícola e também vinhedos próprios da vinícola também, com uma equipe, com uma estrutura, é a terceira maior estrutura da campanha. As três principais estruturas são a da Miolo com a Almadenha, a da Salton e a nossa, e depois temos outros projetos lá, projetos belíssimos, Guatambu, enfim, Cordilheira Santana, assim, uma série de projetos que existem, onde o nosso ele tem um conceito importante. Então nós estamos presentes, estamos em Caxias, estamos em São Marcos, mas a gente precisa valorizar esses momentos como aquele que a gente está tendo aqui agora. Então é assim que na Alce Nova, para unir esse melhor de quase 100 anos de tradição produtiva, então a gente está se encaminhando já para o centenário. Estamos começando ações nesse sentido, e onde o foco nosso, sim, é qualitativo, e isso é guiado por uma série de reconhecimentos. Então, vocês hoje estão aqui na vinícola, que tem o espumante reconhecido como o melhor da América Latina. No Catador, o Catador é o principal concurso de seleção de vinhos espumantes do Chile. O Chile é o maior país vitivinícola da América Latina. O Chile é o quarto maior exportador de vinhos do mundo, depois de Itália, França e Espanha. O que acontece no Chile está no mundo. São muito criteriosos, inclusive os brasileiros que estavam participando da comissão de seleção dos vinhos no Catador eram o Juliano Perin,
ficou a vida na Xandota, lá na Valduga, a Vanessa Stefani, lá no Cave Gás. Então, pessoas amigas e queridas nossas e fantásticos profissionais que entendem um pouco do espumante e que também elegeram, né, onde a gente passou pelo escrutínio de ter um espumante Moscatel como reconhecido como o melhor da América Latina com a Aliança Moscatel Rosé. Então a gente diz assim, bah, mas eu queria, o André diz, eu queria ter ganho com um espumante de R$200, não por 50. Né? A gente mandou lá amostras de Nature, que é o padrão nosso novo do Cerro da Cruz, Nature com 36 meses de autólise, champenoise, a Valduga mandou lá o Maria Valduga, a Cave Gás mandou lá o Blanc de Blanc, 36 meses também, e tá aquilo. Então, e aí a gente tem que pensar que a gente está num país tropical, que tem toda uma questão, sim, de brasilidade, de paladar, pro doce ainda, e eu acho que a gente tem que aumentar a base de consumo. E o Moscatel, eu vejo que ele é a ferramenta perfeita para a gente poder avançar nisso. Claro que, como eu falei, né, se eu ganhasse no Nature, eu ia poder chegar pro Carlito lá, dizer, ó, Carlito, tá vendo aí? Feliz e orgulhosa de poder estar proporcionando uma experiência diferente para todos vocês e obrigada pela cooperativa que acaba trazendo vocês até nós para vocês entenderem de onde começa e de onde surge o produto que chega na mesa de cada um de vocês, seja o vinho, seja o espumante, seja o suco. Ele é fruto do trabalho de muitas famílias cooperadas, no caso da cooperativa, e que, graças a essa organização em pequena propriedade e organização de forma cooperativa, a gente tem desde quase 100 anos de história, a história dos nossos avós, dos nossos pais e minha e dos meus filhos que vem aí, a garantia da renda para a família, né? A renda, a sustentabilidade, o nosso ganha-pão de cada dia vem daqui, da produção de uvas, e a gente contou desde o início da história dessa organização em forma de cooperativa para garantir a comercialização, a venda, a conquista dos mercados desse produto que eu faço. Na verdade, a cooperativa ela se inicia aqui e ela finaliza com o produto sendo entregue ao consumidor. Então, a nossa responsabilidade é sim de fazer um produto bom, um produto de qualidade. Bom, pessoal, primeiramente, quase boa tarde, porque nós estamos aqui em Nova Pádua, né? O Vinivinho hoje vai mostrar muito mais coisas para vocês, mas aqui eu estou super honrada de estar aqui,
com o Heleno Fachin, que é o presidente da Nova Aliança, né? E também com o André Gasperin, que faz parte de uma história muito bacana agora, essa nova história, essa repaginada da Nova Aliança. Estamos brindando com um espumante já que representa os 150 anos de imigração italiana. E eu já vou começar a conversar com eles aqui, a gente está, um almoço oferecido por eles aqui, na Casa do Rancho, né? Que é muito interessante, porque é como se nós estivéssemos aqui pela primeira vez, sim, mas como se a gente relembrasse os nossos avós italianos, toda, né, essa tradição. Então vamos lá, eu vou começar. Heleno, obrigado, bom dia. Obrigado por você nos receber aqui, nesse lugar tão bacana, e parabéns já de antecipado pelas essas premiações, essa avaliação que vocês super pontuaram, né? Me fala um pouquinho dessa nova fase, desse momento da Nova Aliança. Olá, é um privilégio para nós da Nova Aliança Vinícola Cooperativa poder te receber, Daniela, enfim, poder estar falando para um público muito seleto. E dentro da Nova Aliança nós temos o presidente, que é o Sidmar Fleck, e aqui é o ambiente aqui do rancho, é do nosso vice-presidente, o Jair Tonello, onde eu acabo desenvolvendo um trabalho em conjunto, um trabalho cooperativo com todo um time, onde o André Gasperin, o nosso enólogo-chefe, o nosso gerente técnico, eu como CEO da operação, a gente tem feito um trabalho muito intenso na busca de excelência qualitativa e técnica dos nossos vinhos, sucos e espumantes. Então esse é o propósito da Nova Aliança enquanto vinícola, enquanto empresa, com os nossos mais de 95 anos de história. Nós somos a cooperativa vinícola mais antiga do Brasil e com uma série de atingimentos, sim, com uma série de reconhecimentos em virtude de toda uma mudança no formato de trabalho e principalmente de valorização do nosso cooperado, valorização daquilo que lastreia o setor, que é o viticultor. Então, dentro desse trabalho que está sendo desenvolvido, a nossa missão é criar experiência positiva por meio dos nossos vinhos, sucos, espumantes para toda a sociedade. E com a nova Vinhos Espumantes, a gente pode oferecer para vocês como esse espumante que a gente está degustando, que ele é muito emblemático, muito simbólico para nós e muito representativo, porque junto com os nossos 95 anos de história, estamos nesse ano celebrando também os 150 anos da imigração italiana. Então o Nova 150 anos, edizione speciale, Trebbiano Toscano, ele de fato é um produto que nos deixa muito feliz e como vários outros, em virtude de todos os reconhecimentos que a gente tem tido mundialmente e que aí com certeza o André vai poder falar para nós com mais detalhe. Eu já vou perguntar, porque essa experiência aqui, gente, é única também, né, de estarmos aqui e falar com o André, então, nesses novos lançamentos, não só novo lançamento, mas viver essa experiência, como a Heleno falou, é viver o dia a dia do cooperado que está aqui. Hoje ele nos levou lá para conhecer até a Gisele, né, Heleno? E agora a gente vai falar com o André. Eu quero saber um pouquinho dessa nova linha, dessa espumante que nós estamos tomando aqui. André, me fala um pouquinho para você, né, como enólogo, saber que diante das premiações, não só pelas premiações, mas pela qualidade do produto brasileiro e fazendo essa espumante Brut, porque eu vou falar a verdade, eu já provei a Brut, dele é excepcional. É uma elegância nos rótulos, no cuidado, mas muito boa. Fala para mim um pouquinho, André. Então, Daniel, é um prazer, um privilégio poder estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Então, a equipe técnica e todo esse trabalho que vem sendo feito buscando excelência. Os concursos internacionais são ferramentas que mostram que a gente está no caminho certo, né? Então a gente utiliza isso realmente como ferramenta de trabalho, com todo o esforço do cooperado, da equipe técnica, da direção, de todos os envolvidos, né, dentro dessa nova fase. A gente tem sim ganhado alguns reconhecimentos importantes, mas a gente espera que isso seja só o início de uma caminhada. A gente está trabalhando firme e forte para que isso seja uma constância. O nosso padrão de qualidade, desde as linhas de entrada até as linhas de mais alto valor, a gente tem um padrão constante, né? Então, o que tem mostrado isso, que é nos concursos internacionais, onde temos mandado os nossos produtos, tem pontuado em todas as linhas. Então, isso para nós é muito gratificante, significa que estamos no caminho certo.
O desafio agora realmente é fazer com que esses produtos atinjam uma maior capilaridade em todo o mercado, para que as pessoas possam reconhecer essa qualidade através dos nossos produtos. E uma honra, um prazer, uma satisfação poder estar aqui degustando um belo espumante em um dia maravilhoso, nesse lugar espetacular. Né? Depois de tudo, né? Enfim, que passamos, né? Eu acho que isso aí é uma bênção. Um bálsamo, né? Por todo esse trabalho do André, da Helena, de todo mundo, né? Bom, André, agradeço a oportunidade, Daniele, de estar aqui com vocês. A gente vai levar isso tudo para vocês na TVBC logo mais. E eu queria que você me desse, Helena, fala para você, assim, vendo toda essa história, essa trajetória, assim, o que é para você saber que hoje você tem um produto que todo mundo tem acesso, sim, porque ele tem um valor muito bacana pela qualidade, mas saber a satisfação de ter o produto brasileiro na mesa de todos, em todos os lugares, como na gastronomia, né? Ter essa variedade, como que é para você hoje saber disso? Na verdade, é um sentimento de cumprir uma missão que começa de novo lá no vinhedo. Então, tudo isso começa de um trabalho de mais de 600 famílias de viticultores e que tem que chegar na taça, na mesa do consumidor por meio do varejo, por meio dos supermercados, por meio dos restaurantes, por meio das lojas especializadas. E para nós, em Santa Catarina, nós temos um carinho especial e vamos com certeza estar cada vez mais próximos, seja aqui em Balneário Camboriú, seja estar presente em Curitiba, em Porto Alegre, no Brasil inteiro. Nós temos uma relevância produtiva bastante grande e os reconhecimentos que eles não são só internacionais. Aqui no Brasil, é o concurso do espumante brasileiro, e agora, recentemente, ganhamos um grande ouro com nosso Nova Champenoise, recebemos mais 6 ouros, enfim, em todas as nossas linhas de espumante. Então, nosso padrão qualitativo, ele se estende para todo o nosso portfólio, e hoje a gente tem a gratidão e a felicidade de receber vocês aqui como a vinícola que tem o reconhecimento de ter o espumante escolhido melhor da América Latina. Então, o nosso Aliança Moscatel Rosé foi reconhecido no Catador, no Chile, como o melhor espumante da América Latina, e ele tem que estar na taça do consumidor, fazendo a alegria de todo mundo e celebrando esses encontros perfeitos. E por falar nisso, eu já vou falar para todo mundo que está nos assistindo, que vocês vão estar com uma vontade de provar o que a gente está provando aqui, então eu já vou falar. TVBC, Balneário Camboriú, eles já estão lá em Balneário Camboriú, na Adega Brasil, da minha amiga Ana, que ainda bem vamos encontrar esses produtos aí, agora não tem desculpa, né, Helena? Agora tem lá para comprar. É verdade. E com certeza passem lá na Adega Brasil, porque vocês vão comprar um produto de excelente qualidade. Agora eu vou erguer um brinde, agradecer a Helena e o André, né, de nos receber sim e de ceder essa entrevista para a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Brevemente na TVBC, no Vino e Vinho. Viva a Nova Aliança! Viva esse lugar lindo, Rio Grande do Sul, e essa produtividade do vinho brasileiro. Então, que é o famoso Mena Rosto. Mena Rosto, no dialeto vêneto, que é Sucesso a todos nós. Né, que comemora os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Vamos lá, Bruna, boa noite. Boa noite, Daniele, tudo bem? Então, essa vinícola aqui, ela é profundamente conectada com a história da minha família Fritzen. A gente está resgatando uma tradição já da 5ª geração de antepassados nossos lá da Alemanha, que costumavam plantar uvas e produzir vinhos na região do Mosel, que é a mais importante produtora de vinhos lá na Alemanha.
E aí a gente começou esse projeto aqui em 2020 e o nosso intuito é ser a primeira vinícola verdadeiramente alemã do Brasil. Então, para quem está aqui, as pessoas falam alemão quando estão trabalhando aqui, quando vai fazer a colheita, tá todo mundo falando alemão também. E a gente, além, claro, né, de ter esse vínculo da família com a Alemanha, a gente quer também celebrar o vinho alemão e dar uma repaginada, mudar um pouco desse imaginário brasileiro sobre o que é o vinho alemão, né? Então a gente sabe que as uvas da Alemanha, as uvas brancas, são muito famosas, são muito bem conceituadas na Europa, mas ainda tem muita gente aqui no Brasil que não conhece ou que tem uma memória de ser um vinho doce, né? Um vinho que talvez não seja mais tão sofisticado. E aí a gente quer dar essa ressignificação para os vinhos alemães e a gente trazer um pouco dessa história, dessa modernidade ao mesmo tempo. Então, unir tradição e vanguarda, modernidade, esse resgate histórico, e aí fazer um pouco diferente dos demais aqui na Serra Gaúcha, que são italianos, né? Então, a gente está aqui sendo, né, novos aqui no mercado, e a gente espera ainda ter mais uvas de origem alemã, que a gente possa lançar futuramente, mas no momento a gente está focando bastante na Riesling, o Riesling Renano, que é uma uva branca deliciosa. Para quem não conhece, né, tenho certeza que vão se apaixonar, e para quem conhece, o Riesling da Vinícola Fritzen vai estar disponível depois que a gente finalmente inaugurar as portas para o público. Vamos lá. Bruna, essa espumante aqui, ela é 100% Chardonnay, né? Até me corrija. E vocês têm a pretensão, óbvio, né, a partir de agora, de fazer ainda uma espumante da uva Riesling, é isso, né? A gente está tentando trabalhar, a gente tem aqui na nossa plantação já o Riesling, e aí a gente quer fazer tanto do Riesling quanto um corte de Chardonnay e Pinot Noir também da nossa própria produção. Então a gente pretende fazer o método tradicional. Essa daqui é o Charmat, né? Essa é a comemorativa dos 200 anos. Ela é do Charmat. Ele é um Charmat longo? É. Charmat longo. Charmat longo. Ela tem um residual de açúcar um pouco maior, então ela agrada, assim, paladares, né, de pessoas que são apreciadores de vinho, pessoas que também não conhecem tanto. Ela é super leve, então a gente começou por ela. E aí, mais futuramente, a gente quer fazer, sim, da uva Riesling e também esse corte de Pinot e Chardonnay. E me diz uma coisa, a Riesling, né? A Riesling aqui se adaptou bem, você tem esse resultado já pode dizer pra gente assim, que realmente é uma uva que vai dar certo e que deu certo já com a produção. Gente, eu já provei alguns vinhos, tá? Vou dar um spoiler aqui. Todos maravilhosos, mas o Riesling ainda é meu preferido, tá? Que é maravilhoso. Mas eu queria que você falasse para mim assim, você acha que é uma uva que já deu certo e que a gente pode explorar isso para outros cortes? Com certeza. O terroir aqui, o relevo é muito parecido com algumas regiões do Mosel. Então, aqui não dá para ver agora que está de noite, mas durante o dia dá para ver que é muito inclinado. A gente está num clima úmido, que assim, ele se adaptou bem, apesar de ser muito úmido e quente. E a gente também tem uma diferença, a gente tem uma plantação em cima da montanha, que está a 300 metros de altitude de diferença. Olha só. E aí também dá para fazer essa comparação dos dois ali. Então, apesar de estar ali no mesmo microclima, né, tá com essa diferença de altitude e também se adaptou super bem lá. Então, a nossa expectativa, apesar de ser um vinhedo novo, né, é que ele, né, continue se firmando e quando ele atingir a maturidade, surpreenda ainda mais no sabor e nos aromas. Isso, maravilhoso, Bruna. Bruna, eu desejo sucesso a essa nova vida, né? É um filho que nasce e que realmente que isso só se prospere. Sucesso para você, a qualidade do teu vinho é maravilhosa. Eu sou suspeito que gosto muito da uva Riesling, para mim tem duas uvas que eu aprecio muito, é a Riesling na branca e a Pinot Noir na tinta. Sucesso, vamos fazer um brinde. Vini Vinho, inauguração Fritzen, Bruna Fritzen com a gente.
Boa noite, Vino e Vinho, TVBC de Balneário Camboriú. Hoje nós estamos aqui na inauguração da Fritzen, em São Vindelino, e eu gostaria já de iniciar essa conversa com dois representantes aqui, o seu Regis Fritzen, prefeito de São Vindelino e também proprietário da Fritzen, e o Dirceu Escotar, o enólogo, chefe da casa aqui, que inaugura. É uma satisfação estar aqui com eles. E eu já vou começar aqui a minha conversa com o Regis para perguntar, Regis, tudo bem? Boa noite. Me diz assim, o que é para você, diante de um projeto tão grandioso como esse, e também ser prefeito, né, da cidade, estar recebendo essas pessoas, estar recebendo esse enoturismo, né, que vocês estão transformando aqui, principalmente essa importância da imigração alemã, para a cidade. Me diz o que é isso para você estar fazendo parte de tudo isso. Boa noite, tudo bem? Para nós é uma satisfação, sou sócio, né, do grupo e principalmente agora por ser prefeito da cidade, né, a partir desse ano, e estar participando dessa inauguração. Então a gente tem um sentimento familiar, aqui a gente se criou, a gente nasceu aqui, e como município a importância que a gente quer dar para o turismo. Então isso aqui e outros empreendimentos com certeza vão alavancar o turismo da nossa cidade. Por isso essa importância desse empreendimento para nós também. Com certeza. Bom, eu vou agora perguntar aqui para o nosso enólogo, né, que hoje eu provei, eu já tinha provado, né, a Bruna carinhosamente me enviou, né, os vinhos, me entregou em mãos até em Curitiba. Eu já tinha provado o Riesling, achei maravilhoso, e o espumante, mas eu quero falar com o Dirceu aqui. Dirceu, me fala um pouquinho. Bom, primeiro você foi escolhido para poder encabeçar esse projeto como enólogo, né? Tua qualidade a gente não precisa nem citar, né, gente? Porque não tem nem o que falar do Dirceu, né? Mas me diz um pouquinho esse desafio de você transformar a uva Riesling, trazer para cá como uma uva central disso e da produção dos vinhos aqui. Qual que foi a tua descoberta, assim, quando você estudou esse vinhedo, essa produção daqui? Bem, primeiramente, né, quando iniciamos o projeto, né, o grande desafio é trazer a Riesling Renano, né, porque não é tradicional, são poucos os vinhedos dessa variedade aqui no Rio Grande do Sul e, consequentemente, no Brasil. Então, trazer ela para cá com o passar do tempo, descobrir o potencial dela, né? Lógico que a gente sempre tem o Riesling Renano alemão. Então, esse que é um dos objetivos também. Então, por isso que temos a parceria firmada com o Stefan Fritzen, né, de que ele também vai vir para cá na safra, vai estar presente aqui, para que a gente possa, aqui, com a Riesling Renano produzida em São Vindelino, fazer um vinho alemão no Brasil, ou seja, tipicidade brasileira. Com tipicidade brasileira, sim, lógico, nós não queremos, e isso a gente sabe, né, que a gente não quer fazer o Riesling igual ao da Alemanha, mas sim extrair o melhor dessa variedade aqui no Brasil. Então esse é o nosso objetivo aqui nesse projeto, é fazer vinhos com característica alemã, não somente o Riesling, mas enfim, o Chardonnay, o Spätburgunder, a Dornfelder, enfim, todas as variedades alemãs que estão nesse projeto. Até o secretário de turismo, ele mencionou ali, eu achei tão interessante, até coloquei uma frase minha ali no texto para Vino e Vinho, que o alemão, a imigração alemã, principalmente o alemão, ele salvou o enoturismo, o turismo aqui do Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, Regis, o salvar seria realmente resgatar tudo isso, trazer tudo isso novamente para cá e que isso, né? Na verdade, o interessante é que, como os alemães chegaram antes dos italianos, né, eles já introduziram essa cultura da uva antes dos italianos chegarem. Tanto que a gente se lembra, eu me lembro, né, meu bisavô chegou da Alemanha e tanto o bisavô quanto o nosso avô, meu pai, todos sempre tinham uma pequena parreira de uva em casa. E a gente sabe, a gente foi pesquisar isso, inclusive, a gente tem inclusive uma tia nossa que vive ainda, que ela se lembra que na infância
nosso avô vendia uva que ia para a região dos italianos, para as cidades italianas, para que eles fizessem o vinho. Então aqui na nossa região nunca era produzido vinho, mas era assim, a uva ela era produzida em várias propriedades. E essa questão que o Dirceu colocou também é de extrema importância. Por exemplo, nosso município é um município de origem alemã, né? E nós temos, inclusive, o São Lito tem um intercâmbio com uma cidade chamada Sankt Wendel, na Alemanha. São Vendelino, Sankt Wendel significa São Vendelino. Desde 2003, nós estabelecemos um intercâmbio e a partir disso a gente também começou a ter várias aberturas e chegamos, inclusive, através do intercâmbio, contatos e viagens, chegamos a esse conhecimento da vinícola Fritzen também na Alemanha. Então, soubemos também com isso, né, e aí a gente precisa falar do meu irmão, o Roberto, que foi o idealizador desse projeto, né, que efetivamente foi em busca desse empreendimento, e ele também foi estudar um pouco mais sobre a nossa família. E aí então nós soubemos que lá do nosso bisavô, a nossa bisavó já eram de famílias de enólogos na Alemanha, quando vieram de lá para cá. Então, hoje nós estamos na quarta geração e, graças a Deus, tivemos essa ideia do Roberto e nos assessorando muito bem com o enólogo Dirceu. Então, aí as coisas começaram a prosperar. E nós, como município, também é importante nós falarmos, São Vendelino. Onde é que fica São Vendelino? São Vendelino está a 85 quilômetros de Porto Alegre. Né? Nós estamos a 40 quilômetros de Caxias do Sul. Estamos a 35 ou 40 quilômetros de Bento Gonçalves. E outra, estamos a 1 hora de Canela e Gramado, duas cidades turísticas também. E nós somos um corredor aqui. Então, portanto, essa facilidade geográfica é importante nós destacarmos. E, acima de tudo, nós produzimos um vinho com tecnologia, com ideia e com mudas alemãs. Então, esse vai ser um grande diferencial. Tecnologia, ideia e inovação. Exatamente. Que a gente tem muito dessa influência alemã, né? Enfim, a tecnologia está a nosso favor. E o lugar, hoje, belíssimo, uma inauguração com harmonização de pratos, condução do Dirceu, falando da uva Riesling. Olha, só desejo sucesso, muito mais, e que o enoturismo se certifique, que fortifique isso e que seja cada vez mais próspero. Parabéns, obrigado. Tá? Parabéns, Dirceu, pela produção, pela qualidade sempre do teu trabalho e até amanhã na avaliação de vinhos, né? Tá bem. Dirceu vai estar lá, Obrigado, com certeza, não? Obrigado. Com certeza. Com certeza. Vamos fazer um brinde à Fritzen, ao sucesso e à uva Riesling, né? Que está entre nós. Tá certo. Viva! 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 Die man hier mit Kraft und Arbeit weiter pflegt. Em cada destino, uma experiência inesquecível. Em cada viagem, uma memória diferente, onde sabores se encontram e se cruzam pelo mundo. Com a nossa colonização, inicialmente portuguesa, influência espanhola, muita contribuição dos negros que aqui chegaram com a sua musicalidade, mas que na colonização alemã e italiana encontraram o nosso processo de grande evolução econômica. Und jeder, der vom Ausland nach Brasilien oder nach Rio Grande do Sul gekommen ist, hat seine großen Teile auch hier beigebracht und mit Erfolg weiter bearbeitet, wie zum Beispiel zuerst die Portugiesen, dann einmal die aus Spanien und so weiter, auch nachher die Neger mit der Arbeit, Sklavenarbeit und natürlich auch später dann Italiener, Deutsche zuerst und dann verändert sich die Italiener. E que nos revelam esse Rio Grande que nós somos hoje. Mas para o enoturismo, a colonização alemã teve um papel muito maior do que aqueles que a maioria de nós conhecemos. Aber alles, was sich bezieht auf Trauben- oder Weintourismus, bezieht sich ganz stark auf die Deutsche. Foram os alemães que salvaram o enoturismo do Rio Grande do Sul.
A maioria de nós pensa que foram os italianos, mas lamentavelmente as nossas vinhas, nossos vinhedos, nossas mudas que trouxemos da Itália não vingaram. E quando os italianos subiam para colonizar a serra, buscavam as mudas que os alemães haviam trazido para fazer o nosso Vale dos Vinhedos. Und ganz interessant, dass die Deutschen den größten Einfluss hatten hier bezüglich auf Wein, weil die Pflanzen, die die Italiener mitgebracht haben nicht so viel Erfolg gehabt, sodass die Italiener auf der Hochgebirge die Pflanzen von den Deutschen hier genommen haben auf die Hochgebirge und dann dort zu pflanzen, damit man hier Erfolg hat. Por isso, hoje nós estamos vivenciando não só o equipamento do turismo, mas o resgate da nossa história. E em nome do governo do estado do Rio Grande do Sul, do nosso governador Eduardo Leite, do nosso vice-governador Gabriel Souza, do meu colega, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Gilmar Zanquim, eu dou a todos muitas boas-vindas. E como eu costumo dizer, bem-vindos ao Rio Grande. A gente estava esperando. Eu não vou me estender muito, mas quero inicialmente cumprimentar o nosso secretário de Turismo, Ronaldo Santini, que está aqui, deputado estadual Gilmar Zanquim, ex-prefeito de Marau, e dizer para vocês a minha alegria e emoção de estar aqui. Por isso quero cumprimentar o Roberto, meu irmão Roberto Fritzen, que é o idealizador desse projeto, investidor desse projeto, disso que está se tornando realidade a cada dia que passa. Em nome do Roberto, quero cumprimentar também os demais sócios, meu irmão René, que está aí também, meu primo Fernando, toda a equipe, a esposa, a família do Roberto, toda a equipe de trabalho da Vinícola Fritzen. Sintam-se todos cumprimentados na pessoa do Roberto. Quero cumprimentar também o Stefan Fritzen e a Francisca, que são proprietários da Vinícola Fritzen da Alemanha, e um enólogo Dirceu. Nós temos que ter um italiano junto, né? Dirceu Escotar. Então, portanto, a minha alegria e emoção, principalmente porque nós estamos aqui na propriedade que era dos nossos pais. Então aqui, uns mais, outros menos, a gente trabalhava na roça aqui, né? Pegava a enxada e trabalhava, auxiliava o nosso pai, que era agricultor. Então, todos nós, está aqui o Helder, nosso irmão mais velho, do Rio de Janeiro, né? Eu sou o mais novo da família. Alguns acham que eu sou mais esperto, mas não sei se é isso, né? Por ser político, mas acho que não. Quero dizer para vocês, portanto, esse valor sentimental de estar aqui na propriedade onde nós, inclusive, nascemos. Nós nascemos nessa casa, que fica logo aqui abaixo, que é a Casa Filha e Magna, né? Uma pousada com 3 suítes que vai fazer parte desse complexo, digamos assim, da Vinícola Fritzen. Então, a gente tem essa emoção, esse sentimento, lembrando dos nossos pais, nossos falecidos pais, quando a gente está aqui na propriedade que era deles, e que se não fosse o Roberto, a gente não sabe o que estaria acontecendo aqui nessa propriedade. Então, portanto, parabéns e cumprimentos ao meu irmão Roberto, esse sentimento que eu tenho, e quero dizer que nós, como município, efetivamente nós temos que fazer a nossa parte. E eu quero me espelhar no teu trabalho, Santini, o que o Santini tem feito em todos os recantos desse Rio Grande do Sul, em termos de turismo, e fazendo com que o estado do Rio Grande do Sul efetivamente apareça em termos de turismo no país inteiro e no mundo, é fruto do teu trabalho. E eu quero fazer isso em São Domingos também.
Esse aqui era o estandarte que elas usavam nas festas. Esse de São José? Este São José aqui, a estampa e o pano vieram da França. Deixa eu fazer aqui, calma. A formação dela. E depois, quando ela pede para iniciar a vida religiosa, então é feita uma cerimônia. E a gente diz assim, a freira é a esposa de Cristo. Então ela vai para a cerimônia de noiva, porque ela vai para um casamento, ela vai se tornar a esposa de Cristo. E passa para aqui, daí já é um traje completo, né? Vamos aqui agora com essas imagens aqui, principalmente no memorial, eu quero que a senhora me mostre aqui, começando por aqui. Assim, mas aqui, esta aqui era a escrivaninha da Madre Justina Inês. Ah, sim, a Madre. Sim, então era para quê? Para que Deus inspirasse como fazer este projeto. Ele aprendeu a fazer projetos, mas este era um projeto diferente. Então ali ele foi rezar para conseguir, que coordenou essa parte arquitetica aqui desta casa. Foram as irmãs francesas. Não havia arquiteto e nem engenheiro. E todo esse acervo foi feito por ela? Sim, olha aqui. Ali é o bordado tipo sombra. Então, coloca o objeto no pano e por cima do objeto, com uma tela e uma escova, vai friccionando ali e com a tinta para fazer a sombra. Aquela parte verde ali é a sombra. Aí retira o objeto de cima e a mão livre faz os detalhes, as nervuras e tal. Agora vem aqui para... Ah, eu sei, já vi. Me diz uma coisa, dessa imagem, foi também trazido? Não, essa aqui não foi trazida da França, mas eu vou mostrar para você depois uma que veio da França, com todos os detalhes. E aqui, então, na época, aqui, como o pessoal era muito da agricultura e tal, esse aqui é o São Roque, protetor dos animais. E passou pelo destino de Porto de Paranaguá. Olha que coisa fantástica, gente! Prefeito Adriano, olha o acervo que tem aqui. Quando ele chegava no Porto de Paranaguá. Aí passou com a postulante de traje de noiva. Isso aqui, este é o traje típico das noivas aqui de Garibaldi, do ano 1900. E vocês não vão duvidar de mim, porque na verdade vocês percebem o tecido mostra a idade que ele tem. Se encantou ali antes no estandarte, veja o mesmo ponto cheio, veja a sequência dos pontos, porque é um ponto cada vez que é feito, né? E então isso aqui fazia parte, porque a gente não sabe se vestir com todas essas detalhes. Tinha esses detalhes, dona Laura? Tinha aqui principalmente do pescoço, aqui, né? Até assim, coberto, né? Isso aqui, o pescoço coberto, tá? Tudo isso aqui, tá? E eu acho que você deve ter visto no filme que você assistiu aqui no hotel, que o padre disse assim, as viúvas continuam a se vestir como viúvas e as irmãs, e aquelas que não são viúvas, vistam-se também como as viúvas para poderem ir fazer as obras de caridade, sem precisar levar o pai, junto consigo, o pai ou a mãe, para que ninguém fale mal de vocês, porque estão sem o pai, sem a mãe, vocês se vistam como as viúvas, e o povo não vai fazer diferença se é viúva, se não é viúva, mas podem ir de duas a duas, fazer o bem, sem precisar de dentro, né? Aqui a caneta ponta de aço, aqui também elas eram muito finas na música. Então, aqui ficou o resto de violino, ali embaixo é uma cítara, aqui em cima tem o bandeon. Quer dizer, coisas da época que a comunhão das pessoas entre si e com Deus, que é a simplicidade, a humildade e a cordial caridade. Onde é que a arquiteta colocou essas três virtudes? Pois olha aqui. Cordial, caridade, simplicidade, humildade.
Pessoal, agora a gente está aqui onde eu estou hospedada, no Mosteiro de São José, aqui em Garibaldi, mas nós vamos falar diante da capela maravilhosa que a gente tem aqui, que eu até me emociono, porque eu sou muito devota de São José, mas eu quero saber um pouquinho mais dessa história. Eu estou com a irmã Eulália aqui com a gente, que, nossa, cedeu essa oportunidade para a gente de fazer uma entrevista com ela, e hoje a gente vai falar um pouquinho do início, tá? E depois do hotel aqui, que hoje ela administra, sim, e desse memorial aqui que a gente está aqui. Eulália, muito obrigado pela tua disponibilidade de atender a gente, da TVBC de Santa Catarina, mas eu fiquei encantada ontem, quando passou o cinema, que tem aqui toda a programação, né? Toda noite, das borbulhas e trufas, mas não é só pelas borbulhas e trufas, ela é pela toda a história e toda a ideia de você. Eu já consegui assistir, fiquei muito impressionada com a história e quero hoje com você dividir isso e que você me fale já de início. Eu quero que você me fale um pouquinho do começo disso tudo, da tua história, depois do memorial e como que é o hotel hoje. Hoje, como o hotel se presencia nisso tudo? Sim. Então, é com muito prazer que eu dou também esse tempo para você e para as pessoas que irão nos ouvir também, que vão nos ver. Então, a congregação iniciou na França em 1650. Poucos dias atrás, no dia 15 de outubro, nós celebramos 375 anos de fundação da nossa congregação. Então, em que época foi isso? No século XVII, o século de muita miséria na Europa toda, mas nós vamos falar da França. Então, uma guerra de 100 anos, então, e mais lutas internas, o que geraram? Uma grande miséria social, econômica, política e religiosa. Quer dizer, a gente entende o que é uma miséria social, o que é uma miséria econômica, o que é uma miséria política, tudo a gente entende. Mas é um pouquinho mais difícil nós entendermos o que é uma miséria religiosa. Quer dizer, superficialidade no conhecimento das coisas da religião. Então, e por causa também das guerras políticas, muitos partidos iam se sucedendo, um pior que o outro. Na França havia reis, mas a gente sabe que o rei reina, mas não governa. Os partidos políticos é que vão se sucedendo. E então, com todas essas guerras, o que aconteceu na França? Um grande analfabetismo. Então diz assim, uma época de mais ou menos 95% dos franceses eram analfabetos. Também sempre tem lutas e lutas de corpo a corpo. Então, nada de escola, nada de assistência social, nada de ajuda na parte da saúde. Então, Então, nesta época, nasceu o filho do advogado do rei da França, Jean-Pierre Médaille. Então, nessa situação toda, o que o pai pensou? Uma escola à altura que ele queria para o filho dele. Então, na França, ele foi procurar padres jesuítas que davam aula. Então, ele matriculou o filho dele e colocou como interno numa escola de padres jesuítas. Este menino foi crescendo e foi se encantando cada vez mais com os professores que ele tinha. Professores que não só pensavam, eram só padres que davam aula, não só pensavam na formação intelectual, mas a pessoa como um todo diante da sociedade. Então dizia, uma das coisas que ele guardou muito é ver a realidade e não permanecer indiferente. Que bacana. Quer dizer, eu digo assim, o que vale a educação para uma pessoa? Quando essa pessoa deseja abraçar mesmo o que ela está aprendendo. Então, valores maravilhosos foram passados para ele, e ele foi crescendo com esses valores todos. E ali ele dizia assim, mas eu vou querer ser como um deles. A gente se tornou seminarista e, aos 27 anos, já bem maduro, se ordenou padre. Então, padre Jean-Pierre Médaille. Ele foi, como aluno, excelente aluno, e como padre, excelente padre.
Você sabe que até hoje os jesuítas avaliam o proceder de cada membro da congregação deles. E nós tivemos acesso, na Casa de Jesus, em Roma, às fichas de avaliação do Jean-Pierre Médaille. É todo um jeito especial de conseguir e de como lidar com aquele argamaço de fichas. Então, o que nós encontramos lá? Quando ele foi professor, sempre a primeira linha em cima, professor excelente. Depois tinha outras observações, que não veio muito ao caso, e embaixo, porém, saúde frágil. Então, depois ele foi diretor de escola, diretor excelente, porém, saúde frágil. Foi diretor espiritual, foi econômico. Tá. Chegou um momento em que bispos de uma região da França pediram que os jesuítas fossem fazer missões. Bom, sabe, alguns deram um pouco para trás. Mas o que é que ele guardou de aluno, que ele foi excelente aluno? Ver a realidade e não ficar indiferente. Isso tocou muito nele. E aí, ali então, o que ele fez? Ele percebeu que um não estava muito disposto a ir, o outro também não estava muito se oferecendo. Ele disse, precisando, eu estou à disposição. E foi. Dona Eulália, deixa eu te falar, não te interrompendo, mas é uma coisa que me significou muito diante da tua exposição e também da tua, principalmente entrevista ontem no Cinema Trufe e Borbulhas, que passa o depoimento da senhora, mas uma coisa me identificou muito, porque eu acho isso muito interessante para a gente entender o que é. Essa parte da mulher, principalmente no século passado, no começo, que teve a Revolução Francesa, a posição da mulher era muito prejudicada, né? A gente, na realidade, não tinha aquele poder de fala, aquele poder de opinião e principalmente de religião. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para mim desse momento tenso que foi das freiras virem para cá, Curitiba, o Garibaldi, enfim, mas decisivamente fazer esse processo. E o que era o papel da mulher? O que para a senhora representa essa fase que foi muito difícil? Sim. Então, eu só vou dizer alguma coisa lá quando o padre chegou lá para fazer missões. Por favor. E ele, então, viu que não havia amizade, porque era partidos políticos, problema de religião, problema social, problema econômico, tudo era para desunir as pessoas. E ele chegou para ser missionário. Então, ele não ia logo falar da Bíblia, logo falar... Então, ele se aproximou de ver a realidade e não ficar indiferente. Então, ele deixou um pouquinho a parte da missão e olhou para a realidade das pessoas. E quem ele encontrou? Viúvas, algumas solteiras, muitos órfãos e homens machucados da guerra, e não tinham recurso medicinal nenhum. Então, ele começou a lidar com as crianças. E juntar as crianças e torná-las amigas em grupos, e dizer assim, aqui vocês são um grupo de amigos, um por todos, todos por um. E vocês vão ser amigos do outro grupo que também é de crianças, então o apoio, E depois ele fez o mesmo exercício como os jovens. Um por todos, todos por um. E vocês, jovens, vão apoiar as crianças. E as crianças vão apoiar vocês. Depois ele agrupou as mães. Ali então chegou o papel da mulher. O que faziam as mulheres? Cuidavam o que podiam de casa e faziam crochê. Porque as damas francesas compravam muito tiras de crochê para colocar nos pulsos, para colocar nas blusas. Então, elas, mulheres, se reuniam e daí então ele dizia assim, uma ensine para a outra o ponto que você sabe fazer. Então assim vai multiplicando e vai criando. Então ele foi integrando crianças, jovens e mulheres para se apoiarem mutuamente. Os homens ou estavam na guerra ou estavam machucados. Então, sobrava as mulheres viúvas e solteiras. E daí já começa esse processo de, talvez,
que a gente fala do século passado, a gente fala de guilhotina, que a senhora Sim, falou, sim. e de que não tinha uma posição da mulher, mas não é só isso a posição da mulher, mas não tinha uma opinião formada que a gente tinha que se calar, não é verdade? Sim, quem falava era o homem, Sim. e quem ia na guerra era o homem, e quem ia no partido político era o homem. E a nobreza era mais homens, Sim. que iam fazer festa e tal. Quem é que trabalhava, na verdade? Os camponeses. E os camponeses, então, tinham que trabalhar para o alimento das pessoas e pagar impostos. A nobreza, festa, festa e festa. E eles cansaram da festa. Os camponeses cansaram de ficar pagando a festa dos outros. Entendi. Né? Então, nesse tempo ali, dos camponeses já mais ou menos se organizando. Estabelecendo, né? Ali é que o padre fundou a congregação. Porque as mulheres, moças, não é? As moças e as viúvas diziam assim: padre, nós podemos também ajudar você, porque você está muito sobrecarregado. Então, ele disse: eu estou aguardando vocês. E eu quero que vocês me ajudem. Porém, não quero que vocês fiquem repetindo coisas que eu estou fazendo por fazê-las. Eu quero que vocês entendam a mística do que eu estou fazendo. E qual era a mística do que ele estava fazendo? Ele estava buscando costurar a união das pessoas entre si, para depois, como missionário, unir as pessoas a Deus. Que lindo. Então, ali eram as mulheres, se sentiram valorizadas, se sentiram envolvidas. E ali que uma disseram assim: mas nós poderíamos ser como que freiras. E daí você seria o nosso diretor. Porque ele começou a fazer palestras para ela sobre esta mística da unidade. Então ele começou a explicar o mistério da Santíssima Trindade, da encarnação do Verbo e da Eucaristia. Então, todas essas coisas foi tocando nela. E ele foi investindo na força das mulheres, na proteção dos órfãos, das viúvas, dos doentes, e ele foi colocando as pessoas também nesse serviço. Ali é que elas começaram a ter voz e vez. Entendi. Só que para a nobreza isso foi um perigo. Piano, eu estudei piano quando eu morei aqui. Então, a gente estudava piano num piano bem simples, bem comum. E aí, então, a irmã dizia assim: quando você souber bem essa peça, você vai tocar lá naquele piano. Daí a gente, meu Deus do céu, a gente se estufava toda.
Olá, meu nome é Davi Nardes e eu quero te contar um pouquinho a respeito da Dafibra. A Dafibra é uma empresa focada em assistência técnica, em manutenção de embarcações de esporte e recreio. Essa experiência que nós vendemos com o nosso serviço é aquela experiência de deixar a sua embarcação mais moderna ou até mesmo deixar do estado que estava saindo de fábrica, pois nós trabalhamos com excelência e com o cliente olhando a sua embarcação e se sentindo satisfeito com o serviço que foi feito. Hoje você pode vir e ver a nossa oficina. Venha ver como é feito o trabalho, que tipo de profissional nós temos em nossa estrutura e o tamanho da estrutura que temos. Hoje atendemos embarcações de 12 pés até 40 pés. Me dê a oportunidade de fazer parte da sua história com a Dafibra. Taça na mão, vamos brindar. Histórias, sabores no ar. De Portugal ao sul do Brasil, cada gole é um novo perfil. Vinho e vinhos é só emoção, com Daniele Lopes informação. Do aroma, paixão, conhecimento e prazer. Vinho e vinhos pra você entender. Vinho e vinhos com Daniele Lopes. Vinho e vinhos, o sabor que você descobre. Taça na mão, vamos brindar. Histórias, sabores no ar. De Portugal ao sul do Brasil, cada gole é um novo perfil. Vinho e vinhos é só emoção, com Daniele Lopes informação. Do aroma, paixão, conhecimento e prazer. Vinho e vinhos pra você entender. Vinho e vinhos com Daniele Lopes. Vinho e vinhos, o sabor que você descobre.